Agora sim, já estou ao vivo. Tadeu Pagliusa. Tadeu entrando aqui também. Já está por aqui o Felipe Anderson. Boa noite aí a todos. Pessoal, boa noite a todos. Se estiverem me ouvindo aí, dá um ok. Estou aguardando aqui, o Felipe enviou o convite. Vê se fala, Tadeu, tudo bem? E aí, Felipe? Fala, Josué. Seja Boa noite bem-vindo você. aí à Boa noite nossa todo mundo. série de lives aí que estamos iniciando hoje, tá certo? Essa live que tem o objetivo aí, tem o propósito de compartilhar a experiência, só que desta vez é um pouco diferente da Bolsa do Gestor, tá? A Bolsa do Gestor, nós falamos aí 20% do profissional e 80% da empresa, dos processos, indicadores. Aqui nós vamos falar um pouco da empresa também, mas o objetivo principal é conhecer um pouco mais sobre Felipe Anderson, como foi Aí, sua trajetória de vida, como você estudou, como é que você vê o mundo, como é que você saiu de um estagiário do PPQ, não sei se você trabalhou antes, a se tornar aí um dos responsáveis por uma grande transformação digital numa empresa que é referência aí no Brasil hoje, que é o Armazém PB, sabe? Então, eu queria que você compartilhe um pouco disso para que quem estiver nos assistindo hoje ou amanhã, que vai ficar gravado, possa dizer assim, se foi possível para Felipe, também é possível para mim. Então, boa noite, Felipe, seja bem-vindo, tá? boa noite, Josué. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Josué. Tanto tem sido bom participar do Bússola do Gestor. Já participei duas vezes, né? Uma individual e outra com aquele quarteto fantástico, eu, você, Alberto e Rafael Ravil. E, bom, agora aqui estreando no Instagram, né? Esse novo projeto e agregando valor em todas as frentes que você empreende. Bom, é uma conversa, né, Josué? Foi como assim dessa forma que você convidou. Então a turma pode ir participando, escrevendo aí dúvidas e o roteiro vai sendo mediante o que o pessoal vai colocando e a gente tem uma hora para explorar aí sobre isso, sobre temas que a gente imagina, sobre carreira, sobre gestão. Aqui estão nessa live dois gestores com vasta experiência, com gestão de muitas pessoas, de muitos temas. Então, vamos tentar explorar isso. Não é só o Felipe, não. É Josué aqui, um cara que é uma referência na Paraíba em gestão e em empreendedorismo. Então, falar em referência não é rasgação de seda, não, tá certo? Né? Como diz aqui no Nordeste, missa de corpo presente. Não sei se Tadeu lá em São Paulo também usa essa expressão. Estou vendo aqui que ele está online conosco, tá? Mas assim, quando você passou lá pelo PPQ, um pouco da sua história, eu não conhecia, sabe? Eu não estava lá nessa época. Só de ouvir dizer que você sempre foi um cara que desempenhou um bom trabalho lá. E depois nós fizemos o MBA junto, tá certo? Até fiz a você um convite um dia para você trabalhar comigo, sabe? Se é um talento já, você não aceitou meu convite. Não sei se você lembra disso ainda, tá? Lembro, Mas lembro. falou, não, eu tenho outro projeto aí, estou nos projetos iniciando e achei bem interessante. E você, Felipe, sempre foi uma referência no nosso meio, né? Assim, nossa turma lá de, de alunos do MBA, fizemos gestão e comércio e venda, foi? FGV, não foi Isso, isso? tá na FGV. Eu fiz outros MBA, aí eu fico meio desblocado, né? Mas assim, e hoje também o mercado paraibano, você fez uma palestra recentemente lá para o Abraço 9, né? E foi um sucesso. Então, assim, o que eu queria mesmo que você compartilhasse aí com os nossos telespectadores aí, tá? É, como foi um pouco, Felipe, da sua trajetória, tá? Como é que você conseguiu chegar e o que que você teve que aprender nesse caminho,
e hoje como você vê o futuro, queria dividir em duas etapas, tá? Como você vê o futuro do gestor, do colaborador, falar um pouco do seu time. Então, assim, fique à vontade aí, a tela é sua, tá certo? Para você trazer um pouco da sua experiência, para que outros estagiários que possam ver isso hoje, dizer, caramba, se foi possível para o Felipe, também é possível para mim, sabe? Então, como é que foi, Felipe, a sua trajetória? Rapaz, Josuel, eu nunca fui até a universidade um, um bom aluno. Eu não me dedicava tanto estudando, eu não tinha as melhores notas, eu era um aluno de recuperação, mas eu aproveitava outros skills. Eu gostava muito de música, eu já atuava criando canais na internet, juntando pessoas, criando comunidades, dessas comunidades juntando com música, fazendo luau na praia. Então, sempre agora, mais velho, olhando para o passado, eu sempre tive aptidões de liderança, sem saber nem o que era aquilo, né? Que é uma coisa que geralmente quando a gente se encontra a gente fala, pô, a grade das escolas precisa sempre olhar para isso, gestão financeira, empreendedorismo, liderança, que são pautas, skills extremamente relevantes para os profissionais que estão ali sendo formados da escola, universidade e posteriormente no mercado de trabalho. Então, quando eu decidi, quando eu fui escolher o curso, né, qual curso eu ia, estava muito em dúvida. Naquela época, a gente tinha um livro que vinha da Coperv, que era a instituição que gerenciava o vestibular na Paraíba, e lá tinha um parágrafo que descrevia o que era cada um dos cursos. Então você lia ali em um parágrafo, tinha uma ideia do que era o curso e decidia fazer aquele curso. E super em dúvida do que fazer, eu tive a grata surpresa na minha escola de ter uma feira de profissões. E na feira de profissões, a empresa Júnior de Administração da UFPB representou o curso de administração. Então, eram pessoas que tinham, sei lá, 2, 3, 4 anos mais velhos do que eu, com um nível de robustez, de portfólio, de fala, tão significativo que eu olhei, cara, eu quero ser isso. Então, se eu quero ser isso, eu tenho que fazer a mesma profissão deles. Então, eu decidi fazer administração por conta da empresa Júnior. Então, entrei na UFPB, passei no vestibular e já tentei me candidatar para a empresa Júnior. Fui aprovado, passei pelo trainee. E lá na empresa Júnior, eu comecei como consultor de planejamento organizacional e é uma matéria que eu adoro até hoje, né? Acabei de sair do armazém, a gente fez o nosso planejamento do digital, de tecnologia para 2024. Então começou lá atrás, dentro da EJA, estudando metodologias de planejamento e aplicando. E depois eu fui para o marketing, fui entrando já para esse universo do marketing lá na empresa Júnior. E a gente tinha meio que uma parceria com o PPQ na época, que era obrigatório para a EJA ter sempre um ex-EJA no PPQ. E Jason Eliakim, ele estava saindo do PPQ e a vaga dele estava ficando aberta, né? E aí a pessoa que ia se candidatar geralmente era a pessoa do gerente de projetos da EJA que se candidatava para o PPQ, porque projetos e metodologia de gestão do PPQ era uma coisa que estava um pouco mais parecida. E o gestor da época de projetos, ele estava em São Paulo em um congresso de empresa júnior. Então, eu me candidatei no lugar do cara e fui aprovado, né? Saí do movimento júnior, fui para o PPQ e ali foi minha grande escola, sabe? Até hoje, grande parte da minha visão holística de entender o que é uma empresa, entender quais são os principais indicadores de uma empresa, veio do modelo de excelência da gestão, que passou por diversas atualizações, mas eu gosto muito daquela mandala tradicional, né? Com os 8 critérios e os fundamentos. Depois que você saiu, deu uma evoluída grande. Hoje não é mais a mandala, não. Hoje você pode montar É modular, né? Modular, tá certo? Deu uma evoluída. Felipe, você falou lá no começo da sua conversa sobre
que você já exercia liderança, mesmo sem saber o que era liderança, ou seja, a sua prática, tá Uhum. certo? De juntar pessoas, e hoje, na sua percepção, como desenvolver as lideranças? Como é que você desenvolve aí no armazém, tá certo? Quem está querendo ser líder, quem está querendo gerenciar, pela sua trajetória, o que você diria? Josué, de tantos skills, de tantas habilidades, competências necessárias para um bom líder prosperar, aquilo que foi confiado a ele, um é inegociável: gestão de pessoas. Um líder que não gosta de pessoas, que não tem paciência com pessoas, que não se dedica para que as pessoas possam ter um ambiente para dar o seu melhor, é um líder fadado a não ter o um bom resultado coletivo. É um líder que compete com a equipe. É um líder que abandona a equipe em detrimento às suas prioridades. Então, liderança tem vários modelos, mas eu sempre me apego à liderança que o James Hunter lá atrás falou no Monge Executivo, que é uma grande inspiração na É um liderança de Jesus servidor. Cristo. É a liderança servidora, não tem como ser diferente. Um líder está para conduzir os seus, não estar ali para servi-los. Eu acho que essa palavra é um pouco perigosa, para servir à vontade dos seus, mas sim para puxá-los e levá-los a um propósito. E esse propósito precisa ser metrificado, né? E assim, existem várias formas de você liderar. Tem uma forma de você liderar no arroxo, né? Puxando a equipe numa velocidade máxima e atropelando o processo e o resultado vem mais rápido, mas provavelmente esse resultado não será sustentável. E outra forma é você construir um resultado sustentável, que é mais lento, mas é mais duradouro, é mais sustentável, porque as pessoas elas absorvem o propósito, elas se empoderam do desafio, elas se preparam, recebem feedback, giram PDCA das suas competências e ficam mais preparados para responder aqueles desafios na ausência da liderança perante os clientes, perante os stakeholders, perante os desafios que a gente foi confiado. Liderança, ele tem que fazer com que o time, todo aquele investimento de recursos de pessoas e também de sistemas, de processos, todo aquele centro de custo que aquele líder é responsável, ele tem a responsabilidade de fazer com que aquilo se pague através dos resultados, que aquilo prospere, que aquilo tenha um retorno. O empreendedor que tem 100 mil reais para investir num departamento, para investir na abertura de uma loja, para investir na expansão do seu negócio, pode investir esses mesmos 100 mil reais na Bolsa de Valores, num tesouro direto, principalmente com essa Selic alta, né, há mais de um ano alta, ele tem um retorno garantido de 12%, 13%. Então, empreender 100 mil reais, ele tem que receber no mínimo os 13% da Selic e os 15% do risco que ele está comprando. E isso só vai ser possível se uma liderança que recebeu a confiança daquele investimento fizer com que as pessoas que estão sob sua responsabilidade prosperem e tragam esse retorno. Não podemos Você falou. romantizar a liderança de É, que a gente está líder sem focar em resultados, sem focar em ganho. Isso é uma meta importante para todos os eu líderes. sempre falo que ser líder não é você ser bonzinho, tá certo? Nem é ser ruinzinho. Ser líder é você ser justo com a sua equipe, com o seu time. Você falou aí, através de feedback, através de feedback para esse tema, porque assim, eu acho um dos temas mais importantes esse assim, quem quer liderar realmente uma equipe de alta performance, trabalhar bem essa parte de feedback, não só recrutar bem, fazer uma boa integração, um bom treinamento, alinhar a cultura, alinhar a pessoa ao propósito e à cultura da empresa, mas quando vai para a prática, jogo é jogo, treino é treino. É no É campo de verdade. batalha que as coisas acontecem. Quando você passa a conviver, quando você passa ali no dia a dia. Então, uma política de feedback bem estruturada faz com que você possa estar, inclusive, sabendo se aquela pessoa que na chegada
prometeu que seria aquela pessoa, e a empresa também possa haver esse alinhamento. Como é que você vê, Felipe, como é que você faz com o seu time essa parte de política de avaliação de desempenho, feedback e plano de desenvolvimento? Porque se você não fizer o conjunto completo, não vai adiantar. Eu só mostro que você precisa melhorar. E não digo como não te auxilio, que líder sou eu, né? Então, como é que você vê isso? Como é que você faz? Pois é, até quando você me convidou para a live, vamos fazer a inauguração das lives no Instagram, Felipe. E eu quero falar sobre gestão de pessoas. E aí eu fiz um vídeo aqui mostrando para você um framework que montamos em conjunto lá no armazém, os times de tecnologia, os times consegue mostrar ele digital. aqui no Instagram? Consegue, Felipe? Eu acho que ele vai ficar um... Eu me comprometo a compartilhar o framework Pronto. com quem mandar um direct para a gente. Porque eu acho que vai ficar invertido aqui, o computador está do lado, mas ele está cheio de cabo aqui conectado, talvez não dê certo. Mas esse framework, Josué, e demais que estão aqui, que podem perguntar, podem escrever, ele passa por 5 importantes temas. Muitas vezes, quando a gente quer dar um feedback para uma pessoa, a gente não leva em consideração outros fatores importantes para a sustentação desse feedback no longo prazo. Então, o primeiro elemento desse framework se chama cultura organizacional. Então, a cultura ele se compõe do propósito, por que nós estamos aqui, da missão, o que nós fazemos, né? Da visão, para onde nós iremos, dos valores, como nós fazemos, do código de cultura, que trazem atitudes essas visões. E aí, depois do código de cultura, a gente já entra em quem são as referências da empresa representando esse código de cultura, quais são as cerimônias da empresa, quais são os símbolos que a empresa tem, e por fim a gente chega aos comportamentos das pessoas. Então, tudo isso está dentro da cultura. Geralmente, quando isso está mal assessorado e você vai dar um feedback de melhoria, essa pessoa pode estar sendo mal representada. Alguma referência que ela está se baseando na empresa não é uma referência aos valores, ou não está claro quais são os valores, propósitos. Essa estruturação, que muitas vezes é feita para colocar na parede, mas quando é levada a sério pelas empresas, se constitui uma poderosa cultura organizacional. Entendeu? Entendi. Que engaja e que puxa as pessoas. Então, esse é o primeiro framework, o de cultura nacional. Bora para o segundo? Vamos, antes, tá, tem uma pergunta aqui, a gente responde daqui a pouco. Passa o framework todo, que é bem interessante. Para não perder o raciocínio. Manda o direct depois para o Felipe, que ele manda o PDF para vocês aí. Pois tá, é. pessoal? Quem quiser, a gente compartilha aí. E provavelmente a gente vai ter um workshop no Abraço Novo sobre isso, né? Então, estamos falando aí com o Kaline para falar sobre... O segundo framework está voltado para pessoas, né? Cara, o pessoal da Cidade Viva me convidou para dar uma palestra lá e eles perguntaram, Felipe, como sincronizar os anseios individuais com os anseios dos projetos. Então, tem que saber de cultura, mas também tem que entender de pessoas. E pessoas, eles são compostas de algumas camadas. Primeira camada é personalidade. E o melhor estudo de todos que eu tive contato até então é o estudo do Carl Gustav Jung, lá de 1920. Ele é o precursor da psicologia analítica e ele propõe 12 tipos de arquétipos, ele e seus sucessores, 12 tipos de arquétipos que resumem 12 tipos de personalidade. Então tem que entender as personalidades das pessoas para saber com quem você está lidando, entendeu? Tem pessoas que são mais diretas, pessoas que são mais sensíveis, e você precisa respeitar um pouco a individualidade das pessoas para que a comunicação seja fluida. Segunda coisa, sobre pessoas, gerações. A tecnologia determina a separação das gerações. Um baby boomer, uma geração silenciosa, um X, Y, alfa, Z. Todas essas gerações, elas foram impactadas pela tecnologia e elas veem o mundo de uma maneira diferente. E a gente tem que entender que essa visão de mundo diferente faz com que as decisões e os comportamentos sejam diferentes. A terceira fonte é de um estudo maravilhoso de antropologia, que estuda os setênios do ser humano, que é o estudo dos ciclos da vida,
que separa os ciclos em ciclos do corpo, da mente e da alma. Isso aqui daria um podcast só sobre isso, né? Então você tem que entender em que ciclo está cada um. Eu acabei de sair do ciclo dos anos crísticos, que tem características específicas, e agora estou no novo ciclo. Então entender em que ciclo eu estou faz com que você se autoafirme, tenha uma melhor noção do que está acontecendo ao seu redor. E por fim, influência. Você faz parte do seu meio, né? O meio que você convive, familiar, empresa, ou coisas que você consome na internet, políticos que você segue, influências que você segue. Isso tudo gera um tipo de mindset que influencia na sua personalidade, na sua geração e no seu ciclo. Então, isso é uma ebulição de sentimentos que entram no meio empresarial e colide com a cultura empresarial, porque isso aqui é cultura de indivíduo com cultura de pessoa. Então, você tem que entender desses dois universos, porque você está gerenciando pessoa e a matéria mais complexa da humanidade se chama ser humano e principalmente no ambiente de trabalho. Então, esse é o segundo framework do framework de gestão de pessoas. Vamos para o terceiro. O terceiro é carreira. E aí já começa um pouco a responder a sua pergunta. Se você tem uma estruturação de cultura organizacional e você entende de pessoas, a complexidade que as pessoas têm, você começa a pensar em quais são as regras de gerenciamento de carreira da sua empresa. Então, quais são os cargos? Quais são os níveis? Diretores, gerentes, coordenadores, analistas, assistentes, auxiliares, estagiários, júnior, pleno, sênior. Isso tudo é amarrado dentro de uma técnica chamada tabela salarial, que tem os crescimentos horizontais e verticais. Então, essa estruturação, ela dá para o gestor um mapa de gerenciamento da sua equipe, aliado com uma descrição de cargo, que lá diz o que o profissional precisa fazer e suas competências, e aliado à estruturação de metas, você tem as regras dos jogos definidas. Então, você pode ir para uma reunião dessa propondo desenvolvimento e sabendo quais são as contrapartidas, quais são as recompensas que a instituição pode dar para aquele colaborador, ao passo que ele alcança os desafios que foram colocados. Então, quando você não estrutura esse regramento minimamente, você não tem regra. Isso é muito perigoso. Porque a cultura precisa de honestidade, a cultura precisa ser verdadeira, a cultura precisa honrar com compromisso, prometer e cumprir. Porque a cultura e seus representantes estão ditando o comportamento dos demais. Então, por isso que precisa de regramento, né? Então, o plano de carreira, a estrutura organizacional, e aí já entrando naquela visão do employee experience, a jornada do colaborador na empresa. Então, essa é a terceira matéria. Vamos para a quarta. A quarta já entra no feedback, né? Você tendo insumo de cultura, pessoas, carreira, você vai fazer a jornada de desenvolvimento do colaborador, né? Quais são as metas dele, quais são as competências, qual é a avaliação dele. Essa avaliação, eu gosto muito do modelo Nine Box, que você consegue fazer um comparativo com todo mundo do time. Bota aí no Google depois o que é Nine Box. Só um detalhe, viu? Vou te fazer meu jabá aqui, tá? Jabá é um termo da comunicação, né? Que é quando você entra e faz uma propaganda. Lá na nossa ferramenta da FV Gestão tem o Nine Box. Após essa avaliação de desempenho, já classifica ali já o colaborador dentro da matriz Nine Box, tá? Combinei para você falar não, mas já que você falou, vou quem quiser fazer aqui meu um trial, ganhar aí 7 dias de experiência, Josué aí vai acolhendo, vai ou não vai? Vai sim, com certeza. É só mandar um direct aí que a gente libera aí um acesso e você vai poder avaliar seu time. Claro, você tem que ter uns processos para poder chegar a esse ponto, né? Mas isso aí vai ser cenas do próximo capítulo. Pode continuar, Felipe. Talvez a turma participe do workshop para poder usar o ferramenta. Pronto, porque assim, é muito interessante o que você está trazendo aí, Felipe, porque existe um passo a passo desse framework que você criou aí, tá? E que muitos acham que ser gestor é só, eu sou um líder. Eu quero ser líder, né? Entendeu? Eu acho que é só isso. Tem que entender um pouco de vários processos para poder
liderar. Exato. Não é somente você achar que você é líder. Mas vai lá, vamos lá, toca o barco. Não, então, a avaliação de desempenho entraria nessa questão da Ninebox para você ir para um PDI. Para um PDI não, para um feedback, de fato, que é o grande motivo da pergunta aí. E o que eu enxergo que é um bom feedback? E o pessoal tem falado muito do feedback one-on-one, né? Cara, feedback eu separo em 3 vertentes. O primeiro é o gestor se preparar. É entender de tudo que a gente falou aqui, saber os aspectos da cultura, saber das regras do jogo, fazer a avaliação do colaborador nas metas e nas competências e saber quais são os pontos de destaque, de melhoria e quais os desafios serão propostos. Esse é um exercício individual que a gente precisa fazer, é o dever de casa. O segundo pilar é a convocação. É muito importante a gente saber convocar. Então, como a gente vai convidar o colaborador para que ele esteja bem e preparado para o momento? E ter Onde será feito esse feedback? Se no dia que ele vai para o feedback, se ele está apto a receber o feedback. Claro. Às vezes acontece alguma coisa naquele dia com aquele colaborador e tem que ter essa sensibilidade, sabe? Só interrompendo aí, Felipe, mas eu sempre digo que feedback não é o feedback, né? Aquilo que eu vou, eita, você chamado a atenção. Tem que dar também o feedback de elogio. E aí, muitas vezes, aquele colaborador ele não está preparado naquele dia. Então, o gestor, o líder também tem que ter essa sensibilidade para, na hora do feedback, saber se está ou não apropriado naquele momento. Pode seguir. Concordo demais, concordo demais. Então, como convocar o ambiente, né? A sala, uma sala livre de interrupção, que tem uma boa acústica. Se você for utilizar algum slide, alguma coisa, já está preparado, não está procurando arquivo naquele momento. Celular no silencioso, respeito olho a olho, não interromper o colaborador. Então, assim, essa preparação, porque para o gestor é difícil dar feedback. Imagine para alguém que não sabe o que vai vir do gestor. O quanto é difícil ouvir. O quanto essa pessoa está tensa. Então, preparar um ambiente é, no mínimo, você oferecer respeito ao ser humano que está do outro lado. E a última etapa, que é o ato de fazer feedback, eu divido ele em três simples fases. A primeira, que eu acredito que o feedback começa com isso, ouvindo. Porque as pessoas, quando estão vindo para o feedback, elas estão fazendo cenários nas cabeças. Então, a cabeça dela está ebolindo de ideias. Então, se você começa falando, ela não vai absorver porque ela quer falar. Então, comece perguntando, Josuel, como é que você avalia a nossa empresa, o setor e o seu desempenho nessa ordem? E deixa a pessoa falar. Ali vai dar muito subsídio para o desenvolvimento do feedback. Entendeu? Você vai ver se a pessoa está bem, se não está, se está com algum tipo de problema. Depois que você ouvir, você vai para a segunda fase, que é falar. Aí você começa a falar, pegando inclusive fala já a pessoa e dando alguns exemplos, já entrando nos pontos de melhoria, nos pontos de destaque, nos desafios. E a última etapa de fechar o fechamento se chama registrar. Você precisa registrar, seja no e-mail, numa planilha, alguma coisa, porque no próximo feedback a gente começa relendo os acordos do último. Senão você não tem PDCA, entendeu? Então, esse é o quarto, eu chamo de desenvolvimento, né? É a etapa de desenvolvimento. E o quinto e último elemento do nosso framework, que é o elemento de transformação. Todo feedback que a gente dá, a gente inicia um processo de mudança. A gente ativa um processo de mudança. Então, nós temos que entender o que é mudança, o que é conflito e confronto, que são matérias que estão dentro da gestão de mudança. E o que é negociação, que é a forma de você lidar com conflitos e confrontos. No modelo de matriz de negociação, no modelo BATNA, ZOPA, tem várias ferramentas a serem utilizadas para que o gestor possa conduzir bem uma mudança. Porque muitas vezes o gestor entende, percebe que eu já ouvi essas frases, eu já disse para ele o que tem que ser feito. Mas dizer não é o suficiente. Você precisa assessorar no processo de mudança. Entendeu? Dando exemplo, conduzindo e tudo mais. Então, isso tudo retroalimenta o início do framework, que é a cultura. Líderes referências na cultura engajam, movem todo o seu time,
para que eles sejam bons indivíduos aliados com a cultura, que sejam obcecados pela evolução na carreira através da meritocracia, que recebam um processo de desenvolvimento como legítimo, regado de muita confiança, porque sem confiança, líder liderado, nada disso funciona, e tendo uma boa gestão de mudança, conflito e de negociação, porque nem tudo são flores, né? Tem vários aspectos que acontecem que precisam também serem considerados nesse processo de mudança. Então, eu acredito que esse é um framework muito vencedor para esse skill de gestão de pessoas. É fácil? Não. Porque se fosse, estava todo mundo aí sendo case de gestão de pessoas. Entendeu? Isso aí você tem que ter muito estudo e muita prática para você ser um cara de alto impacto. Agora, todo mundo pode chegar lá. É só ter persistência. Daqui a pouco você vai explicar como é que você chegou lá, tá? Qual foi a sua trajetória aí, o que você estuda hoje em dia ainda. Eu sei que você é obcecado aí pelo aprendizado, mas eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco que é sobre, tá certo? Esse nível que você está trazendo mostra claramente a necessidade do gestor, do líder, aprender sobre gestão, senão ele vai saber fazer. O quanto você vê hoje no mercado, Felipe, as pessoas com quem você interage, principalmente nos cursos que você faz, que tem esse entendimento. Mas daqui a pouco você responde isso aí. Eu queria somente acrescentar a toda essa parte que você falou aí de feedback, PDI, que o feedback também tem mais um elemento que eu julgo fundamental, que é você fazer o feedback no comportamento e não na identidade das pessoas, tá? É tipo assim, ó, a palavra você é isso, quer seja para elogiar, quer seja para mostrar as melhorias, nunca dizer que você é isso. Este seu comportamento, tá certo? Vou explicar melhor isso aí de outra forma. Você olha para o seu filho que tirou nota 10 em português. Meu filho, você é muito inteligente, tá certo? Aí ele chega no outro dia e tirou nota 5. Aí você vai dizer, meu filho, você não é muito inteligente porque tirou 5? Então, você pode dizer o quê? Parabéns, filho, que você tirou 10 em matemática. Como é que você pode usar esse mesmo comportamento para melhorar a sua nota em outras matérias, tá certo? Então, nunca dá feedback na identidade. Isso serve para relacionamento, isso serve para amizade, serve para tudo, tá certo? Então, esse é um ponto que queria chamar a atenção para acrescentar. Tem uma E o ferramenta, outro, Felipe? Josué, que ajuda também nesse raciocínio que se chama SCI. Situação, comportamento Isso, e impacto. Então, quando isso. você pega uma situação, por exemplo, situação. Hoje de manhã, na reunião do departamento, você está situando você mencionou que fulano de tal estava desleixado com o trabalho na frente de todo mundo. Foi comportamento. Impacto. Aquilo desmotivou fulano de tal na presença de todo mundo, o que não é prática da empresa fazer isso. Situação, comportamento e impacto. Você não está falando da pessoa, você está falando do comportamento que ela teve que foi inadequado com o que a empresa propõe dentro do coletivo. Então você sai da personalidade da discussão e vai para a profissionalização da discussão, que é exatamente o que você colocou. E eu assino embaixo. A outra coisa, nós também temos a nossa ferramenta, eu nem falar isso, mas já que você trouxe esse assunto, tá certo? Fazer mais um jabá aqui, tá? Nós temos lá uma coisa chamada de fatos observados, tá? Na nossa ferramenta é isso aí, onde ao longo do mês você vai registrando, o mês que eu digo é o período em que você dá o feedback, eu recomendo que seja mensal, tá certo? Porque você vai conseguindo ali ajustar toda esse propósito da empresa, essa cultura com o que você espera do seu time. Você chegou, fez na reunião, teve a reunião, você falou isso, eu vou lá e registro. Você chegou e atendeu um cliente super bem, o cliente elogiou, eu vou lá e registro. Você chegou atrasado, eu vou lá e registro. Na hora do feedback, quando você abre lá esse módulo para a plataforma, todos aqueles fatos observados aparecem. Aí você vê se naquele dia vai falar sobre todos, o que você fala, dá um check e ele desaparece. Mas aí você dá um feedback, você diz assim, ó, no dia tal, hora tal,
às 10 horas, 20 minutos e 10 segundos, como é que você sabe? Porque está anotado. Para quê? Para você fugir daquela situação do feedback que é, às vezes, de vez em quando você faz isso, outro dia. Então, nós orientamos sempre que você tenha esse registro. Isso aí nasceu do quartel. Quando você viu o quartel, lá o meu sargento usava uma cadernetazinha, sabe? E ele dizia, aqui é seu caveirinha. Caveirinha era, na linguagem militar, na hora do pato. Na hora do pato era que ele pegava você para dar o... Lá não era feedback, não era feedback mesmo, né? Então, assim, aí de lá eu trouxe essa experiência e criamos essa ferramenta. Felipe, antes de entrar um pouco aí na pergunta que eu lhe fiz, tá certo? Quer responder ela logo ou não? Não, tem uma pergunta do Diego que eu acho que tem a ver com o que tu tá falando, José. Diego perguntou aqui, dá feedback na hora do acontecimento ou aguardar o one-on-one? Assim, qual framework que eu gosto de utilizar, Diego e todo mundo que está assistindo a gente? Um gestor, ao gerenciar pessoas, ele atua em 3 camadas de impacto. Cursing, coach e mentoring, certo? O primeiro é aconselhamento. Desculpa o barulho, passou uma moto aqui. O primeiro é o aconselhamento. Então, um ato falho de uma pessoa, um atraso, um comportamento inadequado, não precisa de todo o framework de feedback. Você chama a pessoa e o tom é de aconselhamento. Cara, isso aqui não foi legal, isso aqui, ó, rema contra o que a gente está construindo, rever essa atitude. Isso é um aconselhamento, certo? Faz parte da construção do feedback. O coach é quando você está atuando no feedback para a pessoa bater meta. Entendeu? Então, o feedback está muito direcionado para as metas. A mentoria, ela está muito direcionada para as competências da pessoa. Né? Por isso que são níveis, né? Um está dentro do outro. Tem gente que fica da superficialidade do aconselhamento. Outros conseguem chegar nas metas e outros já chegam às competências. Então, a gente vê muito assim, coach aqui, mentor aqui, acolá. O que é isso, desmistificando? O coach que ajuda a bater meta, que ajuda a chegar a um determinado lugar que você queira chegar, uma meta estabelecida. E o mentor de ajuda a ser alguma pessoa. Adquirir competências que, pô, resultado pode acontecer. Eu bati uma meta porque o mercado estava bom. O mercado pode lhe ajudar, tem coisa exógena que contribui. Já a questão da mentoria das competências, não. Você adquiriu competências e aquilo vai contigo pro caixão. Ninguém rouba isso de você. Entendeu? Então, aconteceu na hora, aconselhamento. Chega junto, já diz logo. Mas para bater meta e para desenvolver competência, salinha, estruturado, e vamos desenvolver a pessoa para que a pessoa tenha todos esses registros e a condição de evoluir. Como o mercado hoje você vê, Felipe, que pratica este feedback estruturado profissional, de 0 a 10, tu acha que quantos por cento das empresas praticam? Dos líderes, na verdade. Josué, bicho, eu dou uma nota baixíssima, 2, só para não dar 0, entendeu? Porque é uma matéria subavaliada, porque geralmente as pessoas imaginam que feedback é perda de tempo. Eu estou tirando o colaborador do exercício da sua função e estou tirando o líder do exercício da sua função para estar numa sala conversando. Entendeu? Acham que é perda de tempo, né? É perda de tempo. Acham ou tem certeza que é perda de tempo. Porque quando um dono de uma empresa vê o pessoal dando feedback por uma semana dando feedback, vários colaboradores, e aquilo não resulta em melhoria de resultado, primeiro, tem que ter uma paciência para o resultado acontecer. E segundo, como é que está sendo esse feedback? É estruturado ou não é? Então tem a dificuldade do gestor em dar feedback, porque não tem um framework para trabalhar, porque não tem experiência de que essa matéria ela está envolvida em 5 outras matérias correlacionadas que dependem do RH e dependem da direção da empresa. E a direção da empresa vai entender também que aquilo é essencial para a gente destravar o potencial da empresa. Tem empresas que permanecem no mesmo percentual há anos, sempre no mesmo nível de patamar, não destravam. Por quê? Porque não se abrem a novas competências, as novas formas, entendeu? As competências elas vão mexer em processos, vão mexer em tecnologia, e são pessoas que mexem nisso, são competências de pessoas que mexem nisso. Então,
a nota é muito baixa e fica aqui a provocação. Quem domina e se dedica nessas matérias rapidamente se destaca. Verdade. Rapidamente. Porque chega falando sobre isso, conquista a equipe, rapidamente o departamento fica diferente de todos os outros, o clima organizacional começa a melhorar, os resultados acontecem porque está lá trabalhando no essencial, que é o essencial é o ser humano, entendeu? Dando clareza e dando condição de fazer o resultado. Temos uma pergunta aqui, Felipe, é sobre aonde buscar mais conhecimento dessa área. Livros e etc. O que você recomenda aí? Rapaz, para gostar eu de gente e querer ser um líder servidor, eu vou recomendar o velho livro lá que você falou aí do Monge obrigatório. Executivo. Eu acho que é obrigatório aqui esse livro, tá? Tem um site também que eu recomendo sempre, que ele ajuda muito, o site é Google, tá? Ele está Brincadeiras à perdendo para o parte, é chat sério. GPT. Se você pesquisar, viu, o colega que perguntou, você tem muitos materiais disponíveis nessa área. E eu acho, Felipe, que além de buscar esses conteúdos, como você trouxe aí alguns autores já, a caminhada se faz caminhando, Isso. tá certo? É você praticando e você dá o feedback e também pedir o feedback. Isso. Durante o feedback, como é que você me avalia? Você se sentiu confortável? E ter a capacidade de ouvir sem retruncar. Tá? Isso. Porque assim, você falou uma coisa aí que não é novidade, todos nós sabemos disso, mas tudo que você falou desde o começo é gostar de gente. Você tem Isso. que entender que você lidera pessoas, cada uma com seu mundo, com suas crenças, e você precisa ter essa habilidade de lidar com cada um. E não principalmente, como você falou, eu estou entrando novo ciclo. Eu não posso tratar esse filho meu liderado, ele nesse ciclo, igual tratava no anterior, igual a outro está no anterior. Então, assim, precisa realmente desenvolver muitas habilidades para que você possa ser um líder e não só querer ser um líder. Concorda, Felipe? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, José. É isso mesmo. E respondendo a pergunta do companheiro, assim, eu estudei muito sobre esse tema, estudo muito, acredito que isso está muito correlacionado com planejamento estratégico, com transformação digital, que é uma matéria também humana, com vendas. Isso é o coração de várias matérias, financeiro e tudo mais. Né? RH é o coração e gestão de pessoas é um skill que toda liderança precisa ter. Então, aprendi muito estudando e praticando. Né? E eu tenho 17 anos de carreira. Né? Desses 17, 15 foi liderando oficialmente, né? Nas empresas que eu passei. Então, eu dei muito feedback. Eu já liderei, sei lá, acho que deve ter passado sob minha liderança, sei lá, umas 200 pessoas. Né? Atualmente tem 80 Qual pessoas sob foi o minha mais responsabilidade. difícil? Qual foi o mais difícil? Feedback mais difícil que você deu até hoje? Foi desligar alguns gestores que estavam sob minha responsabilidade, né? Pessoas que estão tanto tempo comigo, né? Porque hoje a minha função é líder de líderes, né? Então você, quando tem que desligar uma pessoa que se investiu muito e tal, que não está dando mais liga, é difícil. Mas o processo de desligamento não porque muita gente confunde também, né? Hoje eu vou fazer o feedback de desligamento. Não. Não tem feedback de desligamento, tem desligamento. Entendeu? O feedback ele vai indicando toda a jornada do colaborador. Que Ao facilita quando terminar o chega esse último momento. feedback, não tem mais o que fazer, o cobra já tem a certeza que não dá mais para ele. Já está comprovado por metas, competências que não dá mais fit. E aí você vai lá e faz um processo de desligamento. Deixa eu contar para vocês uma história que eu já contei algumas vezes, mas não contei ela aqui hoje ainda, tá? Então aqui hoje ela é inédita, tá certo? Eu sempre fui piolho de evento. Então tem evento, tô lá, aprendendo, ouvindo, gosto muito disso, sabe? Por isso que eu tenho esse podcast lá, a Bolsa do Gestor aqui, porque eu estou aprendendo contigo aqui. Tô pegando Assina o aula canal, contigo. assina o canal. Tô pegando aula aqui de graça, tá certo? E aí, um dos eventos que eu fui foi quando era a Johnson Johnson, alguns aqui talvez nem conheçam, e eles tinham lá um café da manhã que eles chamavam assim, empresários, pessoas que quisessem ir participar e tinha sempre uma palestra. Uma espécie de como a business que nós fazemos hoje em dia, como a business network. E lá, a psicóloga que fez essa palestra no dia, ela falou o seguinte, que da empresa em que ela trabalhava,
existia uma cultura organizacional aonde você começava como vendedor, chegava supervisor, coordenador, gerente e chegava até o cargo de diretor e se aposentava. Era uma empresa bem tradicional, coisa que hoje em dia está cada vez mais difícil com essa juventude aí querendo viver experiência em várias empresas. Bom, e aí tinha lá um cidadão que, pela lógica, pela cultura da empresa, ele era o próximo a assumir o cargo de diretoria. Uhum. Tá certo? O diretor aposentou-se, ele já era gerente, agora é a minha vez. Conversou com a família, inclusive, viveu aquele momento sabendo que ia ser o diretor, gastou até por conta, né? Porque agora eu vou ganhar mais. E quando chegou a vez dele para o cargo, não foi ele. Esqueci, esse cara caiu no desespero, caiu no choro, numa depressão, que ele não se aguentava assim nem trabalhar, né? Não aguentava nem trabalhar. E aí ela, como psicóloga da empresa, disse, olha, e ele perguntava para ela assim, por que não eu? Eu dediquei a minha vida a essa empresa aqui. E por que que eu não fui promovido? E ela disse, olha, você quer realmente saber? Ele disse, eu quero saber. Ele disse, olha só, no seu cargo, na sua função, você precisa viajar para outros estados. Você precisa almoçar com outros diretores de empresa, com alguns empresários. E você, na hora do almoço, não sei se você percebe, você coloca um prato de comida que mais parece uma serra, quem está do outro lado nem te vê direito. Você abraça o prato, come com uma colher, parece que é esse trabalhador da obra, tá certo? E aí não vai ficar legal você representar a empresa em almoços comerciais Brasil afora. Esse foi o motivo pelo qual você não foi promovido. E ela disse naquele dia, que eu nunca vou esquecer, ela falou o seguinte, ouvi dele as palavras mais difíceis da minha vida, quando ele disse assim, por que vocês não me disseram isso? Por que vocês não me deram a oportunidade de melhorar? Tá certo? E muitas vezes, tá, essa historinha, que a foi verídica, tá certo? Também se não foi, boto na conta dela, mas não estou aqui para julgar se a história é verídica ou não, mas a importância que o líder tem, às vezes dá um feedback não muito agradável, tá certo? Por isso que eu digo, ser líder não é ser bonzinho nem ser ruinzinho. Ser líder é ser justo com os seus liderados. Mesmo que você tenha que cortar, às vezes, na própria carne, tá certo? Cortar a própria carne. Felipe, já são 20h47, só temos mais 13 minutos. Temos pergunta aí, Felipe? Dá uma olhadinha aí que eu tirei o óculos aqui. Vamos ver aqui. Primeiro, vamos dar um abraço para todo mundo do Armazém Paraíba que está aqui com a gente. Joelson, várias pessoas aqui. Edneide, da BRH, Diego, Marciano, Beatriz. Tem aqui do Rosil. Rosil perguntou, quando acontece entre dois, o feedback é individual ou com os dois de uma só vez? Bom, o feedback é para ser individual, né? One on one. Feedback, quando a gente está falando de um feedback estruturado, de desenvolvimento, que fala de metas e de competências. O aconselhamento, que é uma atividade inicial, antes da época de coaching, mentoring, esse tipo de coisa, pode ser feito para uma ou mais pessoas. Pessoal, vocês estão conversando muito, está muito lá. Pessoal, vocês estão passando a tarde inteira dispersos, não pode ser assim, vamos se ligar e tal. Então, se for uma atitude coletiva e se você já tem um ambiente controlado para fazer esse tipo de fala, pode ser feito, entendeu? Mas isso não é um feedback, isso é um aconselhamento, né? Pode ser migrado esse tipo de situação dentro do SCI para um feedback individualmente, certo? Mas não vamos expor ninguém a pontos negativos no coletivo, que é exclusivo da processo trabalhista. Se ligue nisso. Deixa eu contar duas historinhas aí para acrescentar esse seu depende aí, bala eu enquanto eu concordo estou plenamente. olhando aqui novas perguntas. Vai lá. Duas coisas. Primeiro, tem uma empresa em Fortaleza lá, Gomes de Matos, uma consultoria do meu amigo lá, Gomes de Matos, meu professor em algumas MBA, pessoas maravilhosas, tenho vários amigos lá, já foram meus consultores, e lá eles têm vários valores, mas tem dois que eles praticam muito. Um é que eles só contratam quem acredita em Deus, tá? Se você não acreditar, é um valor dele.
E o outro é o seguinte, ó, feedback aqui é público. Então, toda sexta-feira, eles reúnem a galera para dar os feedback lá entre consultores, tá? Não vou fazer juízo de valor, mas é o modelo de trabalho deles. E a outra, teve um caso que aconteceu comigo, que você falou, quando você falou aí, sabe, Felipe? Se aconteceu em público, você pode também fazer ali o feedback corretivo em público, tá? Ou é um elogio em público também. Eu tive um caso outro dia que o meu vendedor estava no barzinho no final de semana, no sábado, e o cliente chegou para ele e falou assim, ó, a minha carteirinha não chegou. Na época a gente usava carteirinha de plástico, né? Não era mais, não era virtual como hoje em dia. Antes da pandemia, muito antes, tá, gente? Hoje é tudo digital. E aí ele vai no grupo da empresa e coloca assim, pessoal, vamos ter mais atenção aí, porque... Isso no sábado à tarde, né? Vamos ter mais atenção, porque os clientes não receberam, assim, ó, o cara tinha tomado alguma hiking, sabe? Os clientes não estão recebendo as carteiras. Aí entrou um lá do setor e disse, venha passar um dia aqui no setor, porque nós estamos sobrecarregados, por isso que atrasou. Enfim, começou ali aquela discussão de o que eu vou fazer aqui, né? Porque eu tenho que me posicionar. O líder, às vezes, ele é obrigado a se posicionar numa situação. Ainda bem que as ânimos baixaram, né? Na segunda-feira eu tinha lido um livro, não lembro agora o nome, que ele falava o seguinte, toda vez, atenção pessoal, se vocês ficarem só com isso de hoje, já vai valer a noite, tá? Toda vez que você tiver que chamar um colaborador, atenção, dar um feedback corretivo, é porque ele corrompeu algum valor da empresa. Toda vez, se você tiver uma caixa de valores claro, todo feedback é porque um daqueles valores foram corrompidos. Um ou uns. Aí na segunda-feira eu coloquei todos eles na sala e disse, botei os valores no quadro, disse, ó, vocês viram o que aconteceu ontem no grupo? Aí todo mundo aquele... quantos valores vocês corromperam com aquela discussão? Nós temos o valor união, nós temos o valor aprendizado, nós temos... E quando eles foram passando pelos valores, quase todos ali estavam corrompidos, entendeu? Ou seja, se você tiver os valores bem elaborados na sua empresa, você vai ver que toda vez que tiver que dar um feedback. Por isso que é interessante, quando você falou lá no framework, Felipe, que é uma cadeia, não é uma coisa só. Isso. Senão você não consegue, só com feedback eu vou conseguir, tá certo? Eu vou conseguir ter um time engajado. Não, eu tenho que deixar tudo claro antes. E para finalizar na parte de histórias aqui, tá certo? E até já caminhando para o final, eu tive no evento da BRH nacional e na época teve uma palestra do CEO da Gerdau. Era o primeiro CEO era o primeiro CEO fora da família, que eles trouxeram para profissionalizar a gestão, porque até então só a família que dirigia a empresa. E na época lançaram lá o People Analytics, né? Que era um sistema onde avaliava do nível 1 até o nível 9. Tem uma ideia? No nível 1 era você ter uma planilha, nível 2 uma planilha dinâmica, nível 3 o sistema. Chegava ao ponto de acordo com o que o funcionário tivesse escrevendo nos e-mails, ele conseguia ler lá a inteligência artificial da época já e dizer se ele tinha tendência ou não a sair da empresa. Quando ele entrou no palco, ele falou o seguinte, ó, isso aí ele disse, chave de fenda de alicate, feedback PDI, feedback PDI. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? É importante ter ferramentas? Contratar ferramentas modernas? Mas a participação do líder, do gestor ali de lado, colado, do seu liderado, corrigindo quando tem que corrigir, elogiando quando tem que elogiar e mostrando direcionamento é a parte mais importante. Nenhum sistema vai substituir esse tete-a-tete. Concorda, Felipe? Demais, Silvio. Demais. Isso resume muito do que a gente falou hoje, né? Que é muito bom ter ferramenta, ter framework, mas o maior recurso para que tudo isso aconteça é um ouvinte e um interlocutor. É o líder exercendo o papel de desenvolvimento de um liderado. Sem esses dois elementos, o restante é só
pastas, planilhas, apresentações e sistemas. Felipe, se você pudesse encontrar agora, que você encontra sempre, você sabe que você hoje é uma das pessoas que muitos que estão começando a carreira se inspira, tá certo? Eu não vou, já falei aqui que não é nenhuma rasgação de seda, não, mas eu conheço a trajetória e conheço pessoas que lhe admiram. Mas o que que você diria para esses jovens na universidade? Semana passada eu fiz uma palestra na Facisa, lá em Campina Grande, e foi bem interessante para os alunos de odontologia e os alunos de medicina. Tinha outras áreas, mas os principais estavam vendo o congresso lá, eu fui convidado para dar uma palestra. E conversar com eles, sabe? Você vê tanta vontade de vencer, mas com ainda não amassaram o barro, né? Vão passar por mudanças, vão passar por situações que só o tempo vai ensinar. Mas poder conhecer um pouco de quem já fez, eu acho que é esse nosso papel aqui, eu acho que é importante. Mas se você pudesse dar um conselho para eles, para essa galera jovem que está começando, o que você diria? Josuel, primeiro de tudo, eu diria que conhece a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo, e é difícil para quem está começando a vida, porque a maturidade ainda não chegou o suficiente para você chegar a conclusões tão objetivas dentro dessa pergunta, mas é importante a reflexão filosófica sobre isso. Traz para o centro, para a discussão, quais são os meus valores, aonde eu quero chegar. Porque ao passo que você vai buscando encontrar resposta para essas perguntas, você vai forjando a sua personalidade e descobrindo quais são os seus inegociáveis, ou seja, elementos que você não negocia. Porque se você está para o mercado aberto, topando qualquer coisa, você está passível a se corromper, a entrar em ambientes nocivos, a se transformar num propagador de ambientes tóxicos, de perseguição e tudo mais. Então você tem que entender o que você quer deixar de legado. A partir dessa reflexão, você vai começar a selecionar aquilo que você vai consumir. Seja do seu líder, seja dos seus pais, da sua família, do que você consome lendo livro, vendo vídeo, assistindo um influenciador, e você vai forjando a sua carreira mediante aquilo que agrega e repulsando aquilo que fere aquilo que é inegociável para você. A cultura organizacional é o epicentro do inegociável da empresa, rumo àquilo que ela acredita de como ela vai agregar valor e prosperar numa sociedade. Cada ser humano tem os mesmos aspectos de uma maneira individual. Só dá certo quando isso tem merge, né? É o match lá do Tinder. Deu match entre as duas coisas, dá certo. Se não está dando match, encerra esse ciclo. Encerra esse relacionamento. Vai ser melhor para a empresa seguir com pessoas que estão alinhadas com essa cultura e vai ser melhor para você buscar outra empresa que esteja mais alinhada com a sua cultura, para que você não seja corrompido em coisas que você não quer mexer. Entendeu? Então, isso é respeito à individualidade e de certa maneira, atitudes corajosas que fazem com que você se empodere de suas competências para que você se autoafirme como profissional em busca daquilo que você quer entregar de valor para a sociedade dentro de uma instituição. Então, é um tema mais filosófico, mas que você demora anos para achar uma resposta para isso. Então, quanto antes você começar a se perguntar, mais fácil você vai encontrar a sua trilha. Muito bom. Felipe, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá certo? Acredito que quem nos acompanhou até aqui viu realmente um Felipe que é congruente entre o que fala e o que faz, porque nós estamos aí cheio de pessoas que falam, mas não praticam. E aqui a ideia é trazer pessoas como você que possam contribuir com a sociedade, compartilhando essa parte do que já aprenderam. E quando você compartilha, você fica mais sábio ainda. Você não perde, você divide e o conhecimento se multiplica.
Bom, gente, estamos finalizando, temos aí menos de um minuto, queria dar 2 avisos, tá certo? Primeiro que dia 18 vamos estar com um evento com os ganhadores do GPTW, nessa versão aí deste ano aí, 2023, será das 8 às 13 horas, é só entrar aí na bio que tem lá o link da inscrição. Serão várias histórias de empresas que estão fazendo uma gestão de pessoas ao ponto de serem avaliadas e premiadas. Vocês também já ganharam, não é isso? Ganhamos por 2 vezes. Na próxima quarta-feira, vai ser na quarta e não na quinta, porque na quinta eu vou estar em Campina Grande, no evento lá Ideia nas Nuvens, um evento bacana lá com o Caíto Maia e com o outro palestrante, fugiu agora aqui a memória, mas com 2 palestrantes, eu vou lá assistir o evento e vou fazer na quarta-feira em vez de ser na quinta, mas toda quinta vamos ter aqui esse encontro, temos um encontro marcado com alguém que vem compartilhar os conhecimentos. Na próxima quarta vai ser com Rui Mesquita, um amigo que trabalhou comigo, já entrevistei ele no podcast e hoje é do Brasil todo aí dando treinamento em inteligência emocional, entre outras consultorias, uma pessoa assim que cresceu muito também, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, aguardo vocês na quarta-feira, sigam aí os stories aí que vocês vão saber o momento de conhecer. E o que vai acontecer. Felipe, muito obrigado aí, cara. Forte abraço aí, tá? E até a próxima. Obrigado pelo espaço, Josué. Obrigado a todos que participaram, a todo mundo que deixou comentário, Robson, Guilherme, cara, maravilhoso, Dedé, lá da Bahia, lá de Irecê, na Bahia. Então, muito obrigado a todos que participaram. E quem quiser explorar mais esses conteúdos, tanto o Josué quanto o Felipe, está à disposição no direct para a gente estender essa discussão, trocar informações, trocar slides. Eu acho que coisa boa tem que ser compartilhada. E já que você convidou para os eventos, que eu também participarei desses eventos, convido para o evento que vai ter aqui dia 20 sábado, do Alberto Marinho, Summit Paraíba, e eu vou estar lá palestrando sobre transformação digital, vendas digitais, e vai ser um prazer quem mora aqui em João Pessoa participar também. Você é nosso convidado, José. Vou com certeza. Um abraço aí para Alberto Marinho aí, grande paraibano aí que vem fazendo a diferença com eventos maravilhosos e um cara assim, um guerreiro, conheço de outros carnavais também, assim como você, conheço Alberto aí há mais de 10 anos, tem feito eventos maravilhosos, vale a pena sim participar. Pessoal aí da carona aí que nos acompanhou, muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, manda o direct que a gente continua respondendo, como o Felipe falou, estamos à disposição. Conheço bem aí o Felipe, ele gosta sim de responder, gosta de participar e eu também, sempre que eu posso, e eu respondo a todos, gente. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo a todos. Valeu, Felipe, um abração aí, cara. Valeu, Josué. Parabéns. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.